um tempo atrás, quando eu escutava sobre recursos para deixar minha mente mais quieta, diminuir meu estado ansioso, eu achava tudo uma balela. Porque eu não conseguia ficar parado, eu movimentava o tempo todo, sempre fui muito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Depois que eu saí da adolescência, eu já não gostava mais tanto de dormir muito, já acordava e adorava curtir o dia e parar só realmente quando eu estava cansado. Acontece que nesse momento eu não me dava conta que pequenos atos ao longo do dia estavam me tornando uma mente muito cansada. Então, as próprias reações, como por exemplo, roer uma unha, eu fumava, eu buscava a bebida para diminuir um pouco da minha mente agitada, eram maneiras que estavam tentando me demonstrar que tinha algo que estava muito turbulento, que a mente já não estava mais conseguindo trabalhar e dominar tudo que estava acontecendo, que eu estava jogando para ela de informações. Até que em algum momento me veio um cansaço extremo, que a gente chama de esgotamento. E mesmo como já médico, eu ainda assim não levava em consideração a mente. Eu achava que alguma coisa estava acontecendo no meu corpo. Então poderia ser algum problema da minha tireoide, ou talvez os níveis do meu hormônio, minha testosterona podia estar baixa, ou alguma deficiência de alguma vitamina. Sim, devia ser algum problema de vitamina. Aliás, hoje a gente não se alimenta tão bem como antes, não é assim que nos dizem? E aí, procurei auxílio, fiz 1 milhão de exames, até a parte cardiológica, nada encontrei. Mesmo assim eu não levei em consideração. É só um cansaço, isso é balela. E toquei a vida. Na época eu ainda era residente, então a gente trabalha muito nessa época. Os estágios têm muitos plantões para a gente adquirir a experiência necessária. E nessa época a gente vai achando que o cansaço é normal. Se a gente passa um plantão trabalhando praticamente a noite inteira, é normal sentir o cansaço no outro dia, não é mesmo? Então isso para mim se tornou uma rotina, um hábito. Até que desse esgotamento começou a haver alteração de humor. Até chegar numa depressão e numa ansiedade propriamente dita. Aí eu não tive como. Eu tive que começar a entender o que estava acontecendo comigo. Eu fiz essa breve introdução que talvez você tenha uma historinha um pouco parecida com a minha. Então, para te chamar a atenção de que a meditação não foi milagrosa. Não foi ela que me tirou, propriamente dito, desse estado onde eu estou. Aliás, porque eu criei esse hábito desde muito pequeno. Não vou saber desde quando, mas desde muito pequeno eu fui estruturando esses meus hábitos. E como eram hábitos, eu não reconhecia que poderia ser diferente disso. Até que o adoecimento veio e me exigiu a buscar outros recursos para mudar o meu padrão de atitudes. E sim, a meditação me trouxe grande entendimento e ela foi uma ponte para, junto com outros recursos, eu conseguir mudar os meus hábitos e conseguir tornar hábitos um pouco mais saudáveis do que antes eu atuava. Então agora que eu te coloquei em pronto como incentivo para começar a meditar, antes de meditar propriamente dito, podemos nos preparar para uma meditação. Olha só, esse é um ambiente que eu medito todos os dias. Esse é um ambiente que me traz conforto. Não precisa ser assim para você. Então eu gosto muito de focar, num primeiro momento, isso. Eu aprendi isso quando eu fiz os cursos de meditação. Isso fez muito sentido para mim e eu gosto de passar isso para as outras pessoas. Torne o ambiente de meditação um ambiente confortável para você. Sabe por quê? Porque a gente já se cobra tanto, já sente desconforto em tantas coisas, já se sente obrigado em tantas coisas. Então a meditação não pode ser mais um problema, mais um ponto que você deve fazer, mais um ponto de cobrança. E precisa ser algo que atinja suas necessidades básicas, algo que vai entrar de encontro com que te torne feliz, em paz. Tire ou ajude pelo menos a reduzir os sintomas que estão tanto te incomodando. Então, que tal fazer isso de uma forma agradável, carinhosa, confortável com você mesmo? Então, no meu cantinho da minha casa,
eu criei esse ambiente. Um ambiente onde tem plantas, tem meu sino tibetano, tem uma poltrona confortável e tem minha almofada. É essa almofada que eu escolhi. Mas veja bem, você não precisa me copiar. Você vai trazer o conceito de confortabilidade para você. E você vai encontrar aquela que seja melhor para você. Logicamente, pelo menos no começo, eu recomendo que seja um espaço de não muito escuridão, nem muito claro. Para nenhum nem outro ser extremos que te tragam distrações na sua meditação. O escuro extremo pode colocar um comando no cérebro que está na hora de descansar, relaxar, dormir. E esse não é o propósito. E a claridade extrema pode incomodar o seu olho. E isso também ser algo que te distrai o tempo todo. Então, um meio termo aí será muito bom. Não precisa também ser essa almofada. Nem precisa necessariamente estar nessa posição que eu estou. Algumas pessoas preferem meditar de forma sentada. E está tudo bem. Eu tenho uma paciente que começou a meditar depois que eu conversei com ela e a gente fez algumas práticas juntos. E ela falou, na minha casa a gente não tem nenhum espaço onde eu possa realmente criar um espaço de meditação. Então eu comecei, ao acordar, sentar no pé da cama e começar a meditar. Ótimo! Isso também pode ser uma alternativa para você. Não tem que ser um lugar ideal nesse momento. Ele pode se tornar um momento oportuno, mas não pode ser isso o motivo de deixar de meditar, tá bom? Veja que ao sentar, nesse momento a gente precisa estar numa postura onde a altura do joelho tem que estar na altura do quadril. Então, por exemplo, aqui, talvez você não perceba, mas para mim não está adequado. Porque ao fazer isso, meu joelho está mais alto que o meu quadril e aí o peso vai maior para o meu quadril. Então, agora isso não me traz desconforto, mas talvez ao longo de alguns minutos contínuos, sem movimento, isso vai me trazer uma sobrecarga ou na minha coluna ou no meu quadril. Então, a única coisa que eu oriento é, quer seja na cadeira, quer seja nesses banquinhos ou almofadas, quer seja até na beira da cama, a sua altura do joelho precisa estar na altura do quadril, para ter uma distribuição de peso igual. E não pode nem ser o contrário, onde as suas pernas ficam flutuando, sem um apoio no chão. Porque ao mesmo tempo exigirá muita cobrança aqui para a sua coluna. Tá bom? Ao sentar numa cadeira também, se ela tem um encosto, não escore na cadeira. Porque ao escorar, você está mandando um comando para relaxamento. E aí isso não será meditar, será relaxar. E meditar não é relaxar. Então aqui em casa eu escolhi essa almofada, onde eu posso distribuir o peso para as minhas pernas, para o meu quadril, num triângulo distribuindo esse peso. Então ela se torna agora confortável. Não existe exigência aqui, nem no meu quadril, nem na minha coluna. Algumas pessoas vão falar, Alexandre, mas eu tenho um problema no joelho. Então eu não consigo ficar o tempo todo dobrado assim. Então vá para uma cadeira. Alexandre, eu estou com um problema na coluna e agora está doendo muito. Então nem na cadeira, nem sentado assim eu vou dar conta. Então comece talvez em pé. Entende que a gente pode buscar várias vezes recursos diferentes e a gente vai aprendendo aquele que se torna mais confortável. Assim que eu comecei a meditar, minha maior dificuldade era o sentar, porque eu não tinha essa abertura de quadril que hoje eu tenho. Isso se tornou ao longo do tempo das meditações. Então todas as posições eram muito desconfortáveis. Isso também faz parte do início da meditação. Então não tem como ditar para você qual será a sua posição mais confortável. A única coisa que eu posso te orientar é que busque a posição mais confortável para o teu corpo. Para não ser uma luta constante que te distraia e te tire da meditação. Porque senão você vai ficar só brigando com a própria dor. Tá bom? Agora que a gente já tornou o ambiente agradável
e já escolheu a posição de sentar, agora a gente precisa aprender a nossa postura. Então a nossa postura é sempre uma coluna ereta. Não é nem assim, nem de extrema exigência. Não, simplesmente ereta. O nosso cérebro reconhece a nossa posição por algumas células nervosas que chamam de proprioceptivas. Essa propriocepção é que nos permite perceber se a gente está sentado, em pé, qual o contato que a gente está, qual a estrutura que a gente está. Então, se a gente traz uma posição de relaxamento muito intenso, a gente está falando para o cérebro: eu estou numa posição de relaxamento. Que tal dormir? Esse é o convite. Então, meditar é estar em plena atenção. Ao se manter numa coluna ereta, eu estou dizendo: eu estou em atenção. Eu estou prestando atenção no que está acontecendo, quer seja internamente ou externamente. Por isso, a coluna ereta. E por isso, a necessidade de uma postura que não te exija da sua coluna. A coluna tem a parte lombar, tem a parte dorsal e tem a parte cervical. Essa cervical, parte dela é sustentada também aqui por essa cintura escapular, os nossos ombros. Então os ombros não podem também estar em extrema exigência. E aí o convite vem para as mãos e os braços ficarem no colo ou em cima das pernas. Alexandre, precisa da mão estar voltada com as palmas para cima? Na meditação de plena atenção, como não existe algo além do que estar simplesmente em plena atenção, nesse tipo de meditação isso não importa. Então as suas mãos podem estar no colo, só evitem de estar entrelaçadas, porque você vai buscar algum tipo de tensionamento. Deixa elas soltas. As suas mãos podem estar apoiadas nos joelhos, quer seja de voltada com as mãos voltadas para baixo ou com as mãos voltadas para cima. Agora que você deixou o seu ombro menos exigente, vamos olhar para a face. O nosso rosto, o nosso pescoço, também não pode estar em extrema exigência. Nem voltado para baixo, onde a gente manda um comando de descanso, nem voltada muito para cima, onde a gente tensiona o nosso pescoço. Então ele está aqui, numa posição voltada para frente, como aqui num estado contemplativo. Contemplar, prestar atenção. Isso é meditar. Agora que a gente aprendeu como deve estar o nosso pescoço, o nosso rosto, a gente pode olhar também para a nossa boca e nossos olhos. Sim, podemos meditar de olhos abertos. Mas a visão é um dos recursos que mais traz informações para a gente. Então, provavelmente vai ser muito difícil a gente estar em plena atenção ao nosso corpo, ao nosso estado mental, com tanta informação jogada pela visão. Por isso o convite é fechar os olhos. Algumas pessoas vão sentir desconforto de fechar os olhos completamente. Então a recomendação é dela ficar entreaberta. E ao estar entreaberta, foca num ponto ali na frente, sem que seu pescoço dobre muito para baixo. Ele precisa estar ainda em posição contemplativa. E ao focar num único ponto, a mente já acostuma com esse ponto e não se distrai com tantas informações. A boca, a mesma coisa. Podemos buscar o mínimo de exigência possível para todas as nossas partes do corpo, inclusive aqui essa região da mandíbula. Então, ao fechar a boca, busque deixar ela levemente aberta. Pode ser que ao longo da meditação ela tensione um pouco, não tem problema. Ao perceber isso, você observa se consegue deixá-la de volta um pouco entreaberta ou se ela vai continuar tensionada. Isso é meditar, é prestar atenção. Bom, falamos então de um local para meditar, falamos então na postura do nosso corpo e por último, a única coisa que eu digo é: meditação de plena atenção, a gente evita ao máximo qualquer tipo de distração.
Então talvez você goste de meditar com sons. Sons que tragam tranquilidade, paz, sons que talvez te remetam a experiências prazerosas. Essa meditação que eu venho propor para você é uma meditação em silêncio. Então vamos abrir mão de qualquer tipo de som, mesmo que seja aquele mais prazeroso possível. O prazer que a gente vai descobrir é internamente. É estar conosco mesmo e deliciarmos como cuidar da nossa própria mente e do nosso próprio corpo. Até o nosso próximo encontro.